E fico a aguardar mais inscrições. Sra. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os peticionários que nos trouxeram este documento aqui e realçar a importância desta petição por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ela recorda à Assembleia da República que a dívida é um assunto vivo, é um assunto que existe e é um assunto que mobiliza muito para além do estado de negação em que se encontra o Governo e as bancadas da maioria. Há semanas tínhamos figuras do PS que queriam reestruturar a dívida e a Ministra das Finanças queria propor um debate. Hoje é o PS que quer propor um debate e o Governo não quer sequer ouvir falar sobre a dívida, mas a verdade é que o problema se mantém, o problema persiste e tem que ser resolvido. O segundo motivo pelo qual esta petição é relevante é porque ela transforma um argumento complexo, que é o argumento da reestruturação da dívida, um argumento sério, um argumento que é apresentado com honestidade intelectual e que é muitas vezes difícil de ter este debate contra argumentos simplistas e moralistas, como os daqueles que só as pessoas honradas, ou as pessoas honradas têm que pagar sempre as suas dívidas, e transforma este argumento complexo numa formulação muito simples, que é: pobreza não paga dívidas. E este é o principal problema do país hoje. E este é o problema que a direita não sabe resolver, não quer resolver, nem tem como resolver. E o dilema é este: a austeridade que foi imposta para pagar a dívida empobreceu o país de tal forma, retirou-lhe de tal forma mecanismo para crescimento, que essa dívida aumentou. A austeridade imposta para pagar a dívida torna a própria dívida mais difícil de pagar no futuro, torna os encargos dessa dívida mais pesados. E é a drenagem anual de recursos, a drenagem de 8 mil milhões por ano que vão para o estrangeiro, que faz com que o país não tenha capacidade para crescer, que faz com que o Estado não tenha recursos para investir numa política económica ou para investir no bem-estar da população ou nos salários dos seus funcionários. E por isso, e para reduzir esta drenagem de recursos, é preciso reduzir a dívida ela mesma. Mas acontece que a única forma que o Governo tem para reduzir a dívida é a austeridade. E essa austeridade não deixa o país crescer, e o facto do país não crescer não permite reduzir a dívida. É um ciclo sem fim do qual a direita não sabe sair porque não tem instrumentos nem capacidade ideológica para ver a solução que está mesmo à sua frente. E a solução é reestruturar a dívida. A reestruturação da dívida é hoje o único mecanismo que temos ao nosso dispor enquanto sociedade, enquanto democracia, para ter uma política económica no futuro que não comprometa o nosso país nem o bem-estar das populações. O último ponto que eu gostaria de realçar relativamente a esta petição diz respeito à dimensão cidadã e democrática que esta petição introduz no debate que estamos a ter. Para além da dívida não ser sustentável, porque hoje sabemos que ela não é sustentável, os cidadãos têm o direito de saber de onde vem esta dívida. Os cidadãos têm o direito de saber que contratos são estes tão importantes em que o Governo não aceita tocar, mas em seu nome aceita rasgar todos os contratos que fez com os cidadãos, todos os contratos que fez com a sociedade, todos os contratos que fez com os reformados, todos os contratos que fez num Estado democrático. Que contratos são estes que o Governo não quer tocar e em seu nome corta tudo? Porque é que o Governo diz que quer pagar a dívida e não quer pagar mais nada? E aceita não pagar salários, aceita não pagar pensões, aceita não pagar por aquilo que o país precisa para crescer? Esta é uma pergunta que importa responder. As pessoas têm o direito de saber que parte desta dívida vem de especulação, porque há muita que vem de especulação. As pessoas têm o direito de saber que parte desta dívida vem de contratos ruinosos, nomeadamente parcerias público-privadas. As pessoas têm o direito de saber que parte desta dívida vem, por exemplo, e termino, Sr. Presidente, as pessoas têm o direito de saber que parte desta dívida vem simplesmente porque a austeridade provocou recessão e a recessão provoca a dívida. As pessoas têm o direito de saber que dívida é esta que lhes consome as vidas e impõe esta austeridade que destrói o país. É porque nós acompanhamos este direito de informação, é porque acompanhamos a proposta da petição que apresentamos um projeto de resolução que vai exatamente no mesmo sentido: fornecer instrumentos económicos ao país e, além disso, instrumentos democráticos para que as pessoas saibam o que é que se passa e possam decidir sobre a sua economia. São estes objetivos, parece-nos a nós, da petição, e são estes objetivos que acompanhamos com o nosso projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.